Fala galera, boa noite e muito bem-vindos ao Bate-Fight Esportivo Entrevista. Hoje é a nossa segunda entrevista aqui do Bate-Fight Esportivo e não poderia ser nada menos, nada mais que um faixa coral, sinistro, old school, com muita história boa e muita vivência dentro do jiu-jitsu. Nada mais, nada menos do que Sérgio Lauro Jardim, mais conhecido como Sérgio Malibu. Boa noite, Malibu, muito bem-vindo ao Bate-Fight Esportivo. Tudo bom, Daniel? Maior prazer estar falando contigo aí. Vamos trocar uma ideia. Boa, Malibu, bem-vindo. Muito bom ter você aqui para participar aqui com a gente, tá? A gente vai mesmo um bate-papo, tá bom, mestrão? Tá? Vou chamá-lo de mestrão porque você merece todo o respeito dentro da arte suave, se a gente pode chamar assim, né? Para algumas pessoas, no comecinho não é nada suave, né, mestrão? Fica suave depois você fica mais velho, quando você começa a parar de treinar, né? Aí vai ficando mais suave, que é meu caso. Depois que eu comecei a ficar com o ombro ruim, eu dou mais aula do que treino, né? Mas eu acho até porque foram muitos serviços prestados ao jiu-jitsu, né? E é o esporte em geral, eu gosto muito de esporte, né? Então, hoje eu estou pegando mais leve. Sim, mestrão. A gente aqui também dou algumas aulas e às vezes eu sinto o ritmo de não fazer muito treino, né? Então a gente acaba tem esse prazer de disseminar, né, o conhecimento, né? E ensinar as pessoas o jiu-jitsu não só como esporte, mas como com estilo de vida, né? Depois a gente vai falar muito disso, estilo de vida do jiu-jitsu, junto com o seu surf, que a gente sabe que você gosta muito. Então eu vou falar um pouquinho aqui, Malibu, de alguns títulos da sua carreira, tá? Você foi campeão pan-americano em 1996, peso absoluto, foi campeão brasileiro em 96, também peso absoluto, teve um campeonato que chamava Rio State em 96, também peso absoluto, dominou o ano de 96, hein, mestrão? Na verdade, eu voltei em 96, né? Eu em 88... Sim, aqui é a parte de sênior, né? Exatamente, eu voltei porque eu tive um acidente quando eu tinha 30 anos, foi mais ou menos em 88, e sofri um acidente numa confusão de rua aqui, fui baleado, né? Tomei 2 tiros, só que só pegou um, o segundo eu consegui esquivar, eu costumo dizer que eu dei um zigue-zague, mas no zigue pegou, no zague errou, né? O segundo a bala errou, mas pegou aqui no meu pulmão, né, bicho, e furou os... E eu, na época, primeiro eu fiquei muito agradecido de continuar vivo, fiquei muito em estado de choque, né, porque foi uma bala que passou muito perto do coração, e achei que meu pai mesmo me falava que eu não ia ter condições mais de fazer esporte. Aos poucos eu fui voltando a praticar esporte, não surf primeiro, e depois eu voltei para o jiu-jitsu, né, e aí fui bem sucedido no jiu-jitsu nessa época de Master e Sênior. Foi os primeiros campeonatos também internacionais, que são os mundiais hoje, né, e eu consegui ganhar, consegui ganhar, foram 4 medalhas, se eu não me engano, 3 ou 4 medalhas, 4 anos seguidos, quer dizer, porque eu ganhei 2 anos no peso absoluto, 1 ano eu perdi no peso absoluto e o outro ano eu ganhei, eu acho que só no peso, uma coisa assim. Sim, ainda tem então, alguns títulos aqui, né? Um sucesso bom até a minha última 2004, que eu lutei com um cara muito... Aí em 2004 eu tomei um amasso violento de um gigante aí falei, meu irmão, tá bom para mim, cara, vou curtir outras coisas na vida, que tá muito sufocante. Negócio de já tinha 46 anos, foi quando eu, vamos dizer, melhorei a chuteira, né, a disposição para competir. Sim, dentro do jiu-jitsu a gente tem as pessoas competidoras e professores, temos só os professores e temos só os competidores. Nem sempre o melhor competidor é o melhor professor e vice-versa, né, mestre? Você, pelos anos de jiu-jitsu que você tem, só para o pessoal ter uma ideia, o mestre Malibu é faixa coral 8 graus, tá, do mestre Rickson Gracie. Além disso, ele tem um programa Oz no canal Ohu, tá? Tem um canal no YouTube, então depois vocês se inscrevam no canal do YouTube do Mestrão, lá ele tem muita história legal, ele tem entrevista com o pessoal aí das antigas que ele conhece, então vocês vão dar muita risada. Eu tava, até antes da gente começar a começar aqui o nosso programa, eu tava conversando com o Mestrão aqui, a gente tá dando risada de algumas dessas histórias que o Mestrão vivenciou. Tem um adendo aqui ao mestre Malibu, ele recebeu a faixa vermelha e branco, mas como o mestre dele, que é o Rickson Gracie, continua usando a faixa vermelha e preta, então ele colocou mais um grauzinho ali na faixa vermelha e preta, não é isso, mestrão?
Exatamente. Tem muitas federações hoje, né? E é uma disputa muito, muito grande. Eu já realmente eu já estou satisfeito com essa faixa vermelha e preta, independente se ela tem 7 ou 8 graus, e eu acho que daqui a 10 anos, um pouco menos agora, talvez 8, eu devo pegar a vermelha, eu já vou estar com 70 anos, que se você for ver as contas mesmo, o cara para pegar a faixa vermelha, ele tem que estar beirando 70 anos. Se o cara pegou a faixa preta dele aos 20 anos, por exemplo, se forem as regras atuais, né? Cada federação tem uma regra diferente. Então, agora, eu, como conheço todo mundo, eu conheço a história do mundo, né? Conheço muita gente que ganhou muita coisa antes dessas regras atuais, né? Até os criadores das regras, eles usufruem de graus e o som tá. Então, é o que eu estou falando. Eu vi muitas pessoas ganharem faixas e graus que não seriam as regras atuais. E hoje eu tenho meu 8º grau em algumas federações. Ele já na época, né? Por isso que eu ganhei de 2 federações, uma americana e outra brasileira. E na federação também carioca, da CBJJ também, eu peguei meu 7º grau em 2011, então eu estou no tempo, mas eu vi muita coisa acontecer porra, tem gente que tem faixa vermelha aos 40, né? Mas também quem deu por mérito, né? Claro que foi por mérito, foi o mestre Cássio, né? E outras histórias a mais das antigas, mas que eu costumo agora, trabalhando na televisão, falar mais nas minhas histórias do que das histórias dos outros, porque falar das histórias dos outros, geralmente os caras do ego, né? E pode dar problema. Sim, não, mestrão, é isso aí. O mestrão, na verdade, eu costumo brincar que ele é o Google do jiu-jitsu, tá? Se vocês quiserem saber aí alguma coisa do old school aí do jiu-jitsu, é só perguntar pro mestre Malibu. Malibu, vamos começar aqui uma perguntinha aqui. Você é um grande ícone aí dentro da história do jiu-jitsu, uma pessoa Daniel, muito humilde. Só te interrompendo você rapidinho aí. Imagina, fala à vontade. Picotou tudo, não ouvi nada, bicho. Não old, porque o jiu-jitsu eu aprendi de quem fez o jiu-jitsu, foi o Carlos, o Jorge, mas eu muito aprendi jiu-jitsu direto, então, jiu-jitsu de verdade que eu aprendi. Hoje o jiu-jitsu também é de verdade, mas é com uma outra finalidade, né? Sim, mestrão, assim, a gente fala, tem muito esse dialeto de old school, new school, mas são épocas diferentes, né? Na época que você começou a trabalhar o jiu-jitsu estava se provando no mundo a superioridade na luta agarrada e na continuidade no chão. Hoje ela já é provada isso mundialmente com a popularização do MMA, então ela já foi comprovada a superioridade. O cara não entra para lutar MMA sem saber nada de jiu-jitsu, não tem como. Então eles todos treinam o jiu-jitsu, além das demais artes. E hoje ele já não tem que provar que é superior, ela tem uma outra difusão. Mas o que a gente fala muito do old school é que existe o estilo de vida do jiu-jitsu, existe o esporte jiu-jitsu, né, mestrão? Exatamente. Tá, então vamos começar aqui, mestrão. Na verdade, assim, eu queria só perguntar como que você chegou no jiu-jitsu. Eu já sei a história, mas os nossos internautas aqui gostariam de saber como que o jiu-jitsu surgiu na sua vida, mestrão? Então, muita gente entrou no esporte, não só no jiu-jitsu, como em luta em geral, vendo alguma coisa na televisão, né? Ou antigamente viram o Kung Fu, o Bruce Lee, né? O Chuck Norris na televisão e foram para as lutas separadas. E geralmente todo mundo ia para lutas em pé, né? Luta de trocação, são lutas mais plásticas, né? Mais bonitas, podemos dizer assim. Pergunta aí, tá? Como que o jiu-jitsu, né, o esporte, a gente sabe que você é da parte do surf, né? E como que você começou a migrar, não migrar, mas trabalhar junto o surf e o MMA, né? O MMA não, desculpa, o jiu-jitsu. Como que o senhor chegou no jiu-jitsu, né? Então, a maioria das pessoas foi para a arte marcial no tempo da televisão, né? Pô, viram Bruce Lee, filme do Kung Fu, que todo mundo via na televisão, né? O jiu-jitsu, por exemplo, ninguém conhecia o jiu-jitsu. Né? E eu fui ao contrário, eu não entrei na luta por causa de filme de televisão, nem por campeão na televisão, campeonato medalhista.
Eu vi na vida real um garoto de 17 anos ganhando um cara de 135 quilos, que era um havaiano, e por acaso ele estava me defendendo porque o cara tinha quebrado a minha prancha. Então, quando eu vi aquela diferença de peso, a coragem de uma criança de enfrentar um homem adulto, com muita batata de perna, muita tamanho, o cara era enorme, realmente, uma cara de um Samoa, um havaiano com a cara diferente, um cara com a cara daquele samurai mesmo, um moleque pequenininho enfrentar e dar conta do recado, do jeito que eu vi ele dar, né? Eu fiquei fã do jiu-jitsu e queria aprender a fazer aquilo que eu sabia. Se eu aprendesse jiu-jitsu, eu teria condições de um dia fazer a mesma coisa, ganhar de um cara bem maior do que eu. Então, é difícil você ver numa arte marcial um cara menor ganhando de um cara maior, é difícil. No jiu-jitsu eu vi isso várias vezes acontecer. Então, foi o que me fez entrar na arte marcial, foi a briga real mesmo do jiu-jitsu. Foi, na verdade, né, mestrão, muitos já conhecem essa história, né? O havaiano, na verdade, era um segurança, um cara enorme, 2x2, acabou quebrando a prancha do Mestre Malibu, e aí, mas isso, o Mestre Malibu e o Mestre Rickson eram ainda muito novos, né, como você disse, era 17 anos, né? Isso começou, e de lá para cá não parou mais, né, mestrão? Nessa época de pandemia... Eu tinha 17, eu tinha 18. Nunca isso, mais. Eram bem novos, né? 18 anos há um tempinho atrás, né, mestrão? Na época ainda que... Como que era o arpoador aí no Rio de Janeiro, né? A diferença de hoje, né? Mestrão, como cara, que tá sendo... Eu posso te falar o seguinte, hoje mesmo... Pode falar, mestrão. Posso falar? Qual foi a pergunta que você me fez? Que tá cortando muito. Qual foi a pergunta que você me fez? Vamos lá. Na verdade, assim, como que você está treinando, se você está treinando ou dando aula nessa época de pandemia? Como que está sendo isso? Ou por enquanto você está parado, mestrão? Cara, eu já estou... Não estou parado, não. Já tem um tempinho que eu abri a academia para algumas pessoas. Hoje, no Rio de Janeiro, liberou o treino de dupla, né? Hoje é o dia de... E liberaram o treino de dupla, mas eu já estou dando uns treininhos também, eu já tinha feito a minha dupla antes e estou dando uns treininhos, já tem quase 2 meses. Sim, também não dá para ficar muito tempo parado, né? Mestrão, para quem é praticante hoje do jiu-jitsu ou que é praticante do surf, como você tem as duas, como você consegue passar uma experiência para eles? O surf me ajudou nisso e o jiu-jitsu complementou nisso ou vice-versa. O que você consegue passar essa experiência, no caso um surfista que esteja querendo ir para o jiu-jitsu ou um cara que é do jiu-jitsu e quer ir para o surf? Daniel, eu vou mais além. Eu acho que o jiu-jitsu e o surf que fizeram eu hoje estar na idade que eu estou e dar muito valor, né, ao esporte, né, que teve sempre presente na minha vida. Eu acho que é o seguinte, todo mundo vai envelhecer, todo mundo. Uns vão envelhecer melhor e outros piores, né, porque o cara que começa a envelhecer e não tem um hábito, né, um hábito de praticar esporte, eu vou te confessar que hoje é o segundo dia de várias vezes que eu já corri na areia, e hoje foi o segundo dia que eu corri na areia depois de, sei lá, algum tempo sem correr. Eu estava correndo por cima e comecei a sentir dor na lombar, eu me adaptei, encontrei um cara mais velho do que eu, com 69 anos, todo em forma. Aí eu falei, pô, meu irmão, ele falou, corro todo dia, aquilo ficou na minha cabeça, e eu voltei para as areias há pouco tempo atrás, né? Foi agora segunda-feira, e hoje corri de novo. Então, como é importante você ter bons hábitos. Os meus hábitos foram a praia e a luta. Então, eu hoje voltei para um hábito que já estava se tornando passado, né, cara? E quando eu boto o pé na areia, nem mergulhei, lavei o pé, igual um velhinho, lavei o pé, molhei aqui o pescoço, mas já vou estar dando meus mergulhos de novo. E se Deus quiser, ainda pretendo voltar a pegar onda, que é uma coisa que eu estou meio devagar no surf, mas eu quero voltar a botar a prancha na água, pegar onda, porque a saúde é o mais importante, né, cara? Mas tem pessoas que não conseguem ver isso, porque a vida é tão atribulada, né? A pessoa precisa trabalhar, pagar a casa dele, o sustento dele, o sustento dos familiares dele, e para de se cuidar. E isso eu acho que a pessoa vai se arrepender. Não estou rogando praga, não, porque tem gente que tem muita saúde e consegue ter saúde sem malhar, né? Sem fazer exercício. Mas no meu caso, eu dou o maior valor. Porra, hoje eu fiz ferro, dei uma boa de raspagem, de gancho,
os dois lados, pô, várias posições boas, e depois fui correr na praia. Então, quando eu dia e meio, eu estava com o dia ganho. Então, isso para mim vale mais do que porra, ser rico, por exemplo. Isso para mim, a minha maior riqueza é você ter saúde. Pô, quando você é garoto, você tem natural. Mas quando você vai ficando mais velho, a tendência é você ter menos disposição e começar a se empenhar mais no trabalho, né, cara? Agora, o meu trabalho, com a graça de Deus, é malhar. Toda vez que eu estou malhando, eu estou fazendo bem para o meu trabalho, que é dar aula. Então, quanto mais eu malho, melhor aula eu dou. Mais em forma eu fico para fazer as movimentações que você faz jiu-jitsu. Você sabe muito bem que são muitas fugas de quadril, né? São os braços, tem que ficar toda hora, você tem que apoiar um braço para fazer uma levantada técnica. Tem muitos movimentos que você usa aquela levantada técnica. Eu já estou com um probleminha no ombro, né, cara? Então, eu já estou tentando fazer um jiu-jitsu para o outro lado, né? Eu estava muito com o braço esquerdo apoiando no chão, agora eu vou ter que começar a fazer com o braço direito, porque o esquerdo... Então, você se reinventar e não abandonar, cara, os hábitos que você tinha na infância. Porque é muito normal as pessoas falarem, porra, antigamente eu corria pra caramba, eu fazia, acontecia. Todo mundo antigamente fazia mais coisas do que hoje. Todo dia, todo mundo. Só que eu fico feliz não só de dar conselho, mas de estar seguindo os meus conselhos. Eu tenho um filho meu de 30 anos que não corre na areia. E aquilo eu fico chateado com isso, por ele, porque ele está perdendo uma grande oportunidade de cuidar da saúde. Mas eu falei, já que eu não estou conseguindo fazer por ele, eu mesmo vou fazer, porque uma coisa é você dar o exemplo, né? Como é que você vai dar exemplo para os teus filhos, mandar teus filhos fazer esporte, ginástica, se você mesmo não faz? Entendeu? Sim, então, eu acho que pelo exemplo você consegue muita coisa na vida. Isso aí, mestrão. O jiu-jitsu vem aí para somar, né? O pessoal tem que entender que quem conseguir aliar a musculação com o jiu-jitsu, ele evita muita lesão, né? Acaba evitando lesões sérias que a gente tem no jiu-jitsu. E o jiu-jitsu cai num lado, né? Igual o senhor falou, eu tô com um problema aqui no meu ombro, né? E o jiu-jitsu tem muito isso da adaptação, né? Então, daqui a pouco você vai começar a fazer um outro jogo que não vai usar tanto o braço esquerdo. Eu tive uma operação de ligamento do joelho e eu chamava muito na guarda quando eu treinava, e quando eu voltei a treinar eu fiquei meio receoso de chamar na guarda, né, mestrão? E não graças, mas assim, devido à cirurgia eu comecei a melhorar muito a minha meia guarda, né? Que ela era muito faca na manteiga, a gente fala assim, né? Passava igual faca quente na manteiga. Então, por eu ter esse problema, eu parei de chamar na guarda e comecei a chamar mais na meia, por problema no joelho, né? E hoje, por causa disso, eu tenho uma meia guarda, não vou dizer que é muito boa, né? Mas ajuda ali na hora da gente não ser um lutador unilateral, né, mestrão? Eu vou falar duas coisas para você. Da guarda eu vou falar também, mas você falou da musculação, a musculação é super importante, mas os alongamentos também. Eu fiquei muito travado quando eu era garoto, eu gostava muito de pegar pesado no peso. E às vezes a pessoa tem as articulações não são tão fortes, né? Você consegue aumentar a tua massa muscular, mas as tuas articulações você vai sobrecarregando. Então é muito importante você fazer alongamento, né, cara? Alongamento. Sim. Não só musculação. E em relação só um minutinho. Em relação à guarda, você falou que tem uma meia guarda. Eu dei uma aula outro dia, e o que eu aprendi é o seguinte: a guarda ela tem três hoje até mais do que fundamentos, né? A guarda fechada é uma, a guarda aberta é outra, né? E a meia guarda é outra, né? A guarda aberta tem várias guardas abertas, né? Com a guarda laço, a guarda aranha, a guarda borboleta, tem milhões de tipos de guarda. E a guarda fechada, que também tem muito ataque na guarda fechada. E a meia guarda, eu aviso, tem uns alunos meus que gostam de puxar direto para a meia, eu procuro ensinar, o cara tem que fazer, eu acho que a guarda fechada é muito importante, a guarda aberta e também a meia guarda, né? Eu costumo dizer que o jiu-jitsu é a única luta, né, que ensina você jogar por baixo, né, com a bunda no chão, né? A luta livre também, né? Mas são lutas irmãs, né, com nomes diferentes, tiveram uma rivalidade muito grande, mas são lutas irmãs, né? Uma com kimono e a outra sem kimono, e o jiu-jitsu tem com ou sem kimono, né? Então são lutas muito parecidas, com as finalizações e tal. Então essas são as únicas lutas que mostram
que mostram o caminho de como você ficar eficiente por baixo, né? Porque dificilmente você vai cair por cima de um cara muito maior do que você. Entendeu? Muito difícil. Então, o cara lutador de jiu-jitsu tem que fazer uma guarda, tem que se garantir. Nem que seja para fazer uma levantada técnica e sair de baixo. Então, é importante esses 3 fundamentos da guarda aí. Ele não precisa ser o melhor guardeiro, raspador, finalizador da guarda, mas ele tem que saber que uma das principais coisas do jiu-jitsu, como o senhor complementou a luta livre, é essas costas no chão, né, mestrão? Que quase nenhuma arte aí tem essas costas no chão. A grande maioria encostou as costas no chão, acabou, né? Você toma um knockdown, você no judô encostou as costas no chão, você toma um ippon. E o jiu-jitsu tem isso, que uma das diferenciais do jiu-jitsu é conseguir trabalhar com essas costas no chão, né? Depende do tamanho do seu oponente. Até porque se você cair por cima, a gravidade já ajuda qualquer um, de qualquer luta. O cara pode ser qualquer luta, caiu por cima, ele está numa vantagem. Então, o jiu-jitsu tem que tirar essa vantagem do outro cara que cai por cima. Então, é importante o cara ter uma guarda. Não é só fazer força, né? O cara tem que sair de baixo, saber fazer guarda com um cara mais pesado do que ele. É isso aí que eu acho importante no jiu-jitsu. Sim, mestrão, isso aí muito importante. Você, com toda essa experiência, pode proporcionar melhor para o pessoal que está começando no jiu-jitsu. Até quem já é faixa preta aí tem que entender alguns conceitos, né? Uma das coisas que eu queria perguntar aqui, mestrão, qual o maior lutador de jiu-jitsu que você já viu lutando, ou você já competiu? Você falava, ó, esse cara, quando chegava lá para treinar, era sinistro. Não, o melhor lutador de jiu-jitsu que eu conheci foi o Rollins Gracie. Foi o melhor lutador. Independente de competir. Competir, cara, eu já lutei com caras que me ganhou. Tiveram vários caras bons que me ganharam, né? Eu também consegui ganhar de vários caras bons, mas eu nunca tive problema de, porra, vou lutar com aquele cara e não tenho chance de ganhar. Eu sempre achei que eu tinha chance de ganhar de todo mundo, mesmo das pessoas que me ganharam. E a pessoa que eu achava impossível de ganhar era o meu mestre, mas eu era faixa azul quando ele faleceu, logo após eu ganhar roxo, e depois o Rickson. O Rickson eu tinha certeza que eu não ia ganhar. Do Rickson. O resto, acho que isso aí ninguém tem. Podia perder de todo mundo, que eu, porra, tiveram várias pessoas que poderiam me ganhar, com certeza. Mas na minha cabeça, não. Isso foi uma coisa que eu aprendi dentro da academia, você confiar no teu... Você tem duas armas, você vai confiar naquelas 2 armas. Você tem que ter alguma maneira de ganhar do cara. Eu tenho que confiar naquilo. Porra, e quando você chega na faixa preta, você com certeza já finalizou várias pessoas em vários golpes, e alguns deles você sabe que você é forte em algum golpe, e você sabe que se você pegar qualquer um que você pegue naquele golpe forte teu, o cara vai bater. Só que tem gente, no meu caso, na minha época, o Rickson sabia que eu nunca ia chegar naquela posição para pegar ele, entendeu? Agora, todo mundo que eu competi, com certeza, se caísse no meu golpe forte, eu ia ganhar, né, bicho? Sim, não, a gente tem que... eu costumo falar para alguns alunos meus, assim, vocês têm que treinar com os melhores, né? Eu costumo, tem até um ditado aí, né? Treino duro, luta fácil, o pessoal fala, né? Mas você tem que treinar para poder evoluir e achar seu jogo, né, mestrão? Ô, Daniel, eu tenho um sistema que eu costumo fazer o seguinte: você quer aprender a se defender, a ter um bom instinto, treina com os melhores mesmo, para ser amassado, passar sufoco. Mas para você treinar as suas finalizações, você tem que treinar com os caras menores, mais fracos, com um nível técnico abaixo do seu, que aí você vai conseguir desenvolver os teus golpes, as tuas finalizações. Então, acho importante treinar com faixa branca também, porque você fala assim, vou dar só triângulo, vou dar o estrangulamento tal, vou treinar aquele golpe que eu aprendi, que eu ainda não consigo, vou dar aquela raspagem. Você começa a repetir, e aquilo vai virando uma memória, né, muscular. Você começa a fazer aquilo automaticamente. Quando você vai lutar com um cara casca grossa, se você já fez aquilo várias vezes, você tem a chance de fazer aquele golpe com um cara duro também. Mas é importante treinar com um cara duro para desenvolver a tua defesa e com um cara mole, vamos dizer assim, para tu desenvolver as suas finalizações. Sim, mestrão, é repetição, né? Tornar aquele movimento, ele vai fazer automático, né? Sem a gente perceber, tá fazendo o movimento. O jiu-jitsu é muita repetição. Como o senhor falou, tem que treinar lá com
um pouco menos graduado para você afiar suas finalizações, porque na hora que você for treinar com o graduado, muito provável você vai tomar muito amasso, né, mestre? Então você não vai conseguir treinar aquela finalização que ainda você não está 100%, né? Exatamente. Uma outra coisa que a gente está vivenciando nesses dias, assim, estão falando assim, o New Jiu-Jitsu, o Old School, tal. O que o senhor enxerga hoje? Eu vejo em algumas academias, assim, o pessoal voltar do jiu-jitsu para competição e deixando aquela parte do jiu-jitsu da defesa pessoal de lado. Eu sei que você é um defensor ferrenho dessa parte da defesa pessoal, mas você acha que deveria existir uma separação entre o jiu-jitsu defesa pessoal e o jiu-jitsu competição? Não, eu acho o seguinte, cara, se um garoto novo desse aí, que eu for na academia dele, eu tenho que aprender aquilo ali com ele. E algumas coisas eu vou conseguir fazer, outras não. Agora, com certeza, se ele for na minha academia, eu vou mostrar golpes que eu tenho até vergonha de mostrar, que foram golpes que eu aprendi na faixa branca, e ele não vai saber. Outro dia eu entrevistei uma menina que é 5 vezes campeã, e ela falou de 2 nomes de academia aí, se foi Loto, Cícero Costa, eu não me lembro mais a ordem que ela falou, mas tinha uma academia que era muito moderna, todo mundo era muito duro, e depois ela foi para uma que fazia um old school, e a old school que ela diz, o jiu-jitsu básico, né? Ela fez umas posições básicas que ela não conhecia, né, cara? Então, eu ensino o cara a sair de cotovelo, né? Eu tenho uns detalhezinhos que eu aprendi lá atrás. Eu, quando comecei a fazer seminário, eu tinha muita vergonha, porque eu chegava numa academia, via vários garotões fortes, tudo faixa preta, mas quando eu começava a mostrar as posições, que para mim era uma coisa até boba, né, cara, de mostrar, os caras não sabiam. Então, eu realmente notei que existem hoje, por causa dos campeonatos, hoje eu acompanho luta toda na televisão. O cara pega, o cara segura no kimono e já cai para trás, cara. Mas é automático, a maioria já puxa, é um jogo totalmente diferente do jogo das antigas. Eu nem sei se isso seria funcional. Não, eu digo, não, as regras permitem que faça isso. Não, então, você acha que os mestres daquela época, mestrão, deixariam o seu discípulo puxar e sentar, sem ter um objetivo? Não, eu já puxei para guarda, o Rickson já puxou, mas a gente puxava para pegar, cara. Sim, para raspar, finalizar e acabou. Hoje eles puxam para passar para as costas, é uma movimentação totalmente diferente e se segura muito. O jiu-jitsu atual, ele depende 100% do pano. Né? E o jiu-jitsu, meus tempos, o cara lutava com pano e sem pano mais ou menos igual, porque ele sabia, segurava na mão, segurava na nuca. Bom, eu acho que se o Rollins Gracie tivesse vivo, né? Mas não está, com certeza eu acho que algumas regras seriam mudadas. Mas já que as regras não mudaram, e está dando certo demais também, né? Vamos dizer isso, o jiu-jitsu atual, ele abriu milhões de academias, né? Virou a parte esportiva. Hoje em dia não dá mais para pensar na parte de briga de rua, por exemplo. Não é mais época de briga de rua, o jiu-jitsu não precisa mais sair pegando ninguém de outra arte marcial para mostrar que é eficiente. Agora, eu acho que a segurança que o jiu-jitsu dava antigamente não é a mesma segurança que o cara tem hoje no jiu-jitsu, entendeu? Eu acho que o jiu-jitsu de hoje em dia é muito eficiente na parte esportiva, mas não acho que eles são confiantes como a rapaziada das antigas era, entendeu? Até porque hoje tem psicólogo, né? Para quem vai lutar MMA. E antigamente, os psicólogos eram os próprios mestres, né? Você acreditava naquilo. O Hélio Gracie foi o maior psicólogo de todos, né, cara? O Hélio Gracie fez o Royce Gracie acreditar que podia bater em qualquer um. Aquilo ali foi um trabalho mental muito forte. Então, eu acredito muito no jiu-jitsu que eu aprendi, mas dou maior valor a esse jiu-jitsu novo, que eu nem sei, né? Eu sou esse jiu-jitsu. Às vezes fala, o Hélio Gracie e o Rico seriam faixa roxa. Eu acho eu não sei se eu sou branco ou azul, mas eu vou te dar um exemplo aqui, cara. Outro dia eu estava falando com o Reison Gracie, né? Outro dia um garoto, que era até de São Paulo, o garoto, chegou na academia, disse que já tinha ganhado dos irmãos Miau, então, bem pequeno, garoto pequeno. E um dia me chamou para treinar, eu fui dar um treino com ele. Isso fazem 4, 5 anos, já coroa, né? Já coroa, o garoto novo, e ele me pegou, não sei como, com as pernas muito pequenas, ele me pegou num triângulo, cara. Ele me pegou num triângulo e eu, automaticamente, eu levantei ele. Levantei, cara. Mas ele continuou sentado na minha cabeça.
Ele ficou prendendo, esperando eu botar ele no chão para ele ajustar mais o golpe. Só que eu não botei no chão. E tinha uma janela do lado, eu andei em direção à janela. Quando ele olhou a janela, ele falou, não! Aí eu falei, então larga mesmo. Porque se fosse na vida real, porra, o cara jogava até pela janela mesmo, se fosse o caso. Sim. Mas não ia pagar, ia botar o cara no chão para desmaiar, não ia. Então, não. O jiu-jitsu hoje não pode uma série de coisas, né? Os caras nem ensinam uma chave de calcanhar. É a mesma coisa que você boicotar a sua luta. Imagina se no boxe não vale mais um cruzado, porque machuca, um upper, porque bate no queixo, pode quebrar um dente. Então vamos tirar esse jogo. No jiu-jitsu não pode mais bate-estaca, não pode. Eu acho que o juiz é que tinha que parar a luta, entendeu? Antigamente, a gente, por exemplo, até no MMA, não vale cotovelada pelas costas. A dificuldade é muito maior para você pegar um pescoço. Agora, nos meus tempos, você passava para as costas, você montava nas costas, literalmente montava, desferia golpes na nuca e o cara entregava o pescoço. É jiu-jitsu, cara. Agora, não pode fazer isso porque machuca. Hoje aumentaram muito os lutadores de jiu-jitsu, então as regras são boas. Algumas regras são boas, mas eu acho que não podia tirar a essência do jeito que o jiu-jitsu hoje dá dinheiro para muitas famílias, né? O esporte, Sim. Milhões de campeonatos, né, cara? Todo mundo se profissionalizando na parte esportiva, não precisa nem mais ir para o MMA para viver de jiu-jitsu, eu acho muito interessante isso, mas, cara, eu acho que a essência do jiu-jitsu, ela tem seu valor, né, cara? Então, eu acho que deveria, né, os professores antigos, mas muita gente das antigas está ganhando muita grana também com esse jiu-jitsu moderno, bicho. Então, ninguém quer mexer. Né, mestrão? Hoje o jiu-jitsu de competição é que faz supostamente o nome da sua academia, né? Então, não tem mais... então, eu entendo assim, a pessoa tem que ir lá e ensinar esse jiu-jitsu competitivo para o pessoal começar a ganhar e a academia dele começar a visualizar. Mas eu acho que ele poderia ter essa parte de defesa paralelo, né? Ó, vamos separar aqui o pessoal que quer competição, eu vou fazer aqui, continuar a aula de defesa pessoal, igual a gente tem, porque a defesa pessoal, como você falou, se acontecer alguma coisa na rua, você não vai estar de kimono nem a outra pessoa. Então, se você não souber, vamos pegar um kimono aqui e vamos lá começar a rolar. Teria que mostrar, eu acho o seguinte, tem uns golpes que machucam mais do que outros. Esses golpes que machucam mais do que outros são muitos, cara. Né? São muitos. E ninguém ensina mais porque machuca, né, cara? Só que, pô, você entra numa luta, você não pode entrar numa luta achando que você não vai se machucar, não vai sentir uma dor. Eu me lembro nos tempos que o professor só bate se for desmaiar ou for quebrar. Isso numa época que não existia ainda chave de panturrilha e de bíceps. Porque hoje em dia eu queria ver meus mestres falar isso. Porque hoje com a chave de panturrilha e de bíceps dói demais. Tem uns caras que batem, outros que não. Eu sou um que bato. Né, mas eu sou de uma época que eu não podia... Se alguém fizesse uma chave de panturrilha no meu tempo, o cara ia estourar a panturrilha do cara, mas o cara não ia bater. Porque o mestre falava para não bater. Então, era uma outra coisa, era uma lavagem cerebral, né, um jiu-jitsu que te ensinava muita parte de confiança, né, de você acreditar em você. Até hoje eu tenho essa confiança, né? Já estou coroa, mas eu ainda acho que eu sou brabo ainda tenho isso na minha mente. Não, mas não é questão de ser bravo. Eu acredito muito no jiu-jitsu também como uma forma hoje muito contra o bullying aí para as crianças, né? Porque tem muita criança sofrendo disso e o jiu-jitsu te dá uma autoconfiança, né, mestrão? Ele põe você no lugar e você consegue acreditar que seus braços e suas pernas, não que elas sejam armas, a gente não deve sair brigando na rua, mas a hora que você for obrigado a se defender, você sabe o que fazer, entendeu? Não, você sendo um bom lutador, as pessoas te respeitam também, cara. Eu já passei por muita situação quando era mais jovem, de às vezes uma pessoa começar, por ser mais inteligente do que eu, começar a me esnobar, fazer bullying comigo. Tudo que eu falava, a pessoa retrucava de uma maneira mais inteligente, e todo mundo rindo, aquilo foi... Isso não foi uma vez, não. Foi mais de uma. E eu falo assim, olha, cara, você é mais inteligente que eu não vou continuar discutindo com você, não. Mas se tu continuar falando assim comigo, eu vou sair na mão contigo, vou te pegar. Porque o meu esporte é esse. Aí os caras ficavam calados, porque eu falei, se continuar, você vai para minha praia. Na tua eu não vou te ganhar, você é mais inteligente, mais esperto, tem mais cultura do que eu. Agora, se tu continuar fazendo todo mundo rir da minha cara, eu vou fazer você parar de rir da minha cara. Aí o cara era obrigado
a botar a violinha dele para dentro do saco e ficar quieto. Porque eu já fiz isso algumas vezes. Quando eu começava a ficar muito nervoso, eu avisava. E depois daquilo ali, se continuasse, eu ia fazer mesmo. O que a gente conversou até um pouquinho antes, né, mestrão? Antigamente você até resolvia hoje na porrada, né? Hoje já não dá mais. Hoje qualquer um tem uma arma aí, então hoje a gente fala, evita, mais não é fácil, só a arma, né? não. São os processos, né, cara? Hoje em dia, todo mundo fala de bullying, mas o bullying hoje em dia é muito mais difícil fazer um bullying, porque tudo é processo. Um pai sabe que um filho sofreu um bullying, o pai do garoto que fez o bullying vai sofrer um processo. Então, câmeras, ou se você fechar a mão para alguém e bater na pessoa e souberem que você é faixa preta, tu tá ferrado. E o cara pode ser maior do que você, não adianta. Se você não soubesse jiu-jitsu, você ia apanhar. Mas se você bater com faixa preta... Agora, eu costumo ensinar os caras a abrir a mão, porque as câmeras estão filmando. Então, você primeiro eu falo, parou. Aí, depois, se o cara continuar vindo para cima, eu ainda confio na velha baiana. Aí baiana. na legítima defesa, né? Exatamente. A baiana salva, né, mestrão? Um outro assunto. Como você mesmo falou aí no decorrer aí, a gente está tendo, assim, tá crescendo, né, esses eventos de luta casadas. Tem aí o BJJ-Bet que vai ocorrer, tem o BJJ-Star que ocorreu, eles têm, e tá dando hoje realmente para o cara viver de jiu-jitsu. Ele não precisa mais migrar para um MMA como era antigamente. Ele se tornava faixa preta e ele tinha que migrar para o MMA caso ele quisesse viver de luta. Alguns campeonatos também, além de medalhas, já estão dando dinheiro, coisa que não ocorria antes, que você só ia lutar por medalha, né? Essa valorização do jiu-jitsu, você sente que está subindo ou ela tem a tendência a cair aí, mestrão? Não vejo como vai cair, não. Acho que a tendência do jiu-jitsu é o tempo todo, é tudo crescer cada vez mais. Programas, até o teu programa está na segunda edição falando de luta, então estou falando na televisão de luta também, então até está dando um emprego de comentarista, eu nunca me imaginei estando na televisão na idade que eu estou, e hoje eu tenho esse papel, né? Estou com um programa chamado Online e outro programa chamado Osse, no canal Ru, que é um canal também que era voltado para surf, skate, e está virando 100% luta. Só tinha um canal, que era o Combate, agora já tem outro, que é o Ru, né? O SPN parece que acontece alguns eventos lá também, mas tem pouca gente ainda envolvida com esporte. No Brasil é só o Combate, né? SPN ainda tem lá fora, mas Brasil é só Combate mesmo, né? E agora seria... o Ru. E o Ru, mas seria interessante quanto mais, né, mestrão? Mas para a gente conseguir popularizar o esporte de luta. Eu acho que a tendência é aumentar, porque os eventos de jiu-jitsu não param de crescer, as academias não param de crescer, né, os adeptos não param de crescer. Outro dia eu estava vendo não sei quantos milhões de pessoas no Brasil fazem jiu-jitsu, né, e eu acho que só tende a crescer, né, cara? Eu não vejo mais. Eu acho que o lutador hoje vai conseguir viver de jiu-jitsu. Não só o lutador, como o lutador velho também, das antigas. Mas aí, muita gente fazendo seminário. Eu acho até que esse serviço do old school, né? Uma vez eu cheguei no seminário de um amigo e falei, o professor que não ensina a parte em pé para vocês, está enganando vocês. E o professor tinha me contratado e falou assim, Malibu, não fala isso não, porque eu aprendi de outra forma. Se eu tivesse aprendido da tua forma, talvez não tivesse convidado aqui para dar o seminário. Então, eu aprendi isso também. As pessoas aprenderam de uma outra forma. Então, isso abre porta para o pessoal das antigas mostrar, principalmente, a força de mental, né, que o lutador de jiu-jitsu. Se você vê qualquer lutador das antigas, né, você pega a maior galera aí, Paulão, a Mauri Bittetti, uma garotada que era até mais novos do que eu, mas se você falar com os caras, eles falam, cara. Os caras têm uma crença no jiu-jitsu, né, eles acreditam, eles têm uma confiança, que é uma confiança muito maior do que esses garotos de hoje em dia, né, cara? Então, eu sou dessa época que o jiu-jitsu dava... O melhor golpe do jiu-jitsu era a confiança, né? A confiança que o aluno adquiria quando começava a treinar com aqueles grandes mestres, né? Hélio, Hollis, Carson, né? E outros que tiveram também. Esse foi bem a raiz, né? Depois foi difundindo, né? Saiu ali, era muito... centrado no Rio, depois foi abrindo para os outros estados, e assim, depois que o Royce lá ganhou os UFCs, virou um boom. Você sentiu que teve uma subida e descida no jiu-jitsu? Por exemplo, quando o Royce chegou no UFC e ganhou, deu aquele boom, né? Depois o UFC
depois que o UFC foi vendido da família Gracie, ele foi para na mão do... Deu uma caída no jiu-jitsu? Ou você sempre enxergou subindo? Não, eu acho que foi uma combinação perfeita. Foi o jiu-jitsu através do Royce e os campeonatos mundiais irem para os Estados Unidos. Eu acho que essa combinação fez com que o jiu-jitsu crescesse da maneira que foi. Por exemplo, se você for ver o UFC, quem criou foi o Rorion. Quem ganhou o UFC foi o Royce. E quem levou os campeonatos para os Estados Unidos foi o Carlinhos Gracie. Então, porra, os caras às vezes falam, pô, você é um babaú. Eu não sou babaú, eu vivi com os caras, vi o sucesso que eles conseguiram, né? Sucesso, que os caras não tinham dinheiro nem para comprar carro, não tinha bicicleta às vezes. Eu me lembro do Rickson dormindo no carro para dar aula das 5 horas. Né? Ele acabava a aula de meio-dia, ia comer alguma coisa, descansava no carro para poder dar aula na beira da praia. Eu me lembro uma vez que ele ficava com o pé para fora, ainda mandei um cara gritar lá para acordar ele uma vez, fiz um bullying lá com ele. E hoje em dia esse sucesso que o jiu-jitsu se tornou, né? Então eu falo, pô, sou puxa-saco do que eu vi virar sucesso. Não só nas lutas que eu vi, os caras enfrentando caras muito maiores. Claro que nego fala, mas fulano é melhor do que ciclano. Tudo bem, fulano pode ser melhor do que ciclano. Mas os caras desafiaram um montão de cara grande, independente se o Hélio Gracie também, porra, o Kimura mesmo, perdeu, mas foi lá e enfrentou. Lutou com o Valdemar Santana, perdeu, mas lutou 3 horas e pouco, com 40... Então, quer dizer, as façanhas que eles fizeram, independente desse golpe, deu certo. A família toda fez de uma maneira que deu certo. Muitas vezes querem pegar carona, né? Porra, e a academia tal. Eu falei, pô, os caras já ganharam em certos eventos esportivos. Mas quem fez o jiu-jitsu ficar conhecido foram os caras. Então, eu não sou puxa-saco, é uma realidade, né? Uma família que nasceu para a luta, se dedicou à luta, e hoje milhões de famílias estão pegando essa cama pronta aí por causa deles. Então, realmente, eu sou fã não deles, eu sou fã de mim, de ter conseguido, ou de Papai do Céu, de ter me posto nessa geração junto dessas feras e ter visto tudo começar, né? Tudo acontecer, o começo de tudo. Então, eu sou fã de ter vivido essa história e as personalidades que eu costumo falar são pessoas que eram próximas de mim. Hoje não são, né? Não são as pessoas que... Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe faleceu tem 2 semanas. Oh, meus sentimentos, mestrão. A pessoa que mais falou comigo não foram os Gracie, foi o Marco Rua, que na época ele era rival da rapaziada do jiu-jitsu. Até mesmo, era meu rival também. Entendeu? Então, a luta uniu até nós das outras artes marciais, né? Todo mundo tem um respeito muito grande. Então, não é que eu seja puxa-saco dos caras, é porque realmente os caras tiveram sucesso nessa campanha jiu-jitsu contra o mundo, né? Então, eu sou fã dessa Sim, eles vão estar na história, né, mestrão? Eles vão estar ali como quem desafiou quem, já estão na história, né? Quem fez isso, quem fez aquilo. Um assunto um pouquinho mais chato, assim. Então, vamos lá, vamos falar um assunto um pouquinho mais chato. Na questão de derrota, tá? Como que você consegue passar hoje para o pessoal? Eu tive uma derrota. Como que a gente vai se reerguer e voltar a treinar na academia? O que você pode passar para o pessoal? Minha derrota acontece, mas tem que pôr isso na cabeça. Não entendi a pergunta. Vamos lá, na questão de derrota. Estamos indo. Na questão de derrota, mestrão. Quando sofre uma derrota, como que o que você pode passar para as pessoas para ele erguer a cabeça e voltar para a academia treinar? Eu quero melhorar essa pergunta da seguinte forma. A derrota, não só no esporte, como na vida, ela vai acontecer. Por exemplo, eu conheço pessoas que eu não vou citar o nome, com histórias maravilhosas, né, de esportiva, né, campeões, às vezes até enfim, que perderam pessoas, familiares, né? É uma derrota, cara. E você tem que continuar vivendo, né? Eu acho que uma derrota esportiva, se você for inteligente, você vai aprender como o cara te pegou. É a primeira coisa que eu costumo falar na minha academia. Se o cara te pegou, é porque você deu mole ou você não antecipou aquele golpe que aquela pessoa foi fazer em você. Então, eu, por exemplo, se eu bater num golpe, eu vou pedir para o próprio cara, que hoje em dia eu treino com os alunos meus, me mostrar como ele me pegou. Porque se eu perceber o que ele está tentando fazer, eu vou sair antes. Eu vou desarmar o golpe dele. Mas eu procuro aprender
com cara o golpe. Por quê? Porque se eu não ficar bom igual ele para dar aquele golpe, eu vou já antecipar na hora que ele vier da próxima vez. Então, acho que você tem que ser inteligente para lutar jiu-jitsu, né? Você, ou qualquer luta, se você toma sempre um cruzado, porque algum posicionamento teu tá ruim, que tá todo mundo te dando cruzado. Se você toma sempre um upper, porra, então tua guarda tá muito aberta pro upper. Então, todo golpe, toda derrota que você sofre, esportivamente falando, você tem como melhorar, né, cara? E não tomar a mesma derrota toda hora. Dificilmente tu vai bater a vida inteira no mesmo armlock ou no mesmo pescoço. A vida inteira tu não vai, só se tu for burro e continuar, né, tapado, indo para cima, sem procurar a parte técnica da luta, porque toda luta tem a parte técnica. E na vida, cara, quantas vezes, aquele ditado do Rocky Balboa, né? Não importa quantas vezes a vida te derruba, o importa é quantas vezes você se levanta, né? Então, eu dou graças a Deus até hoje, eu já passei por muita coisa na vida, em todas as áreas. Eu até hoje estou aqui motivado para poder motivar outras pessoas, e além de motivar outras pessoas, porque motivar os outros é fácil. É você fazer com você o que você quer que as outras pessoas façam. Não adianta eu ficar com uma pessoa, faz isso. Se você mesmo não faz, qual o exemplo que essa pessoa... É a mesma coisa um nutricionista gordo. Porra, tu vai pegar a dieta do cara? Porra, tu não vai pegar a dieta do cara. Agora, tu pega um cara sarado, que fala, pô, faz isso, se cuida. Se você vai envelhecer, se você não se cuidar, vai ser ladeira abaixo. Porque o envelhecimento, você envelhece muito rápido, cara. Se você não se cuidar, a velhice ela vem mais acelerada. Então, eu procuro aprender com as derrotas, não me acomodar, né? Porque às vezes você se acomoda, né? A gente tem altos e baixos na nossa mente, né? Às vezes a gente está muito bem e às vezes a gente está meio para baixo, né? Então eu costumo ter bons hábitos, né? Procurar ter bons hábitos na vida para poder continuar transmitindo para outras pessoas ideias boas, né? Para as pessoas terem uma vida melhor, né? É isso. Sim, mestrão. Essa a parte da derrota, assim, para a pessoa conseguir, né, se reestruturar, né, mentalmente ali para poder continuar dentro do esporte. E falando em vitórias, qual que foi a sua maior vitória dentro de competição no jiu-jitsu, mestrão? Você falou, agora... Cara, eu me lembro de uma competição na faixa preta que eu ganhei 3 lutas, inclusive tinha um aluno do Macaco nesse dia, eu lutei com um cara do Macaco, não me lembro o nome, e ganhei 3 lutas. Eu me lembro de várias lutas, cara. Eu lutei com... Eu não gosto de falar os nomes das pessoas que eu ganhei, né? Nem das que me ganharam. Não precisa nem falar nada, mestrão. Só falar, foi tal campeonato que eu já ganhei. Não, eu lutei... Na minha época, os caras famosos, né? Muito cara bom, eu lutei e ganhei. Mas são meus amigos hoje, né? São pessoas da minha idade. Então, eu ganhei de cara muito bom. E perdi de uns caras que eu nem achava muito bom. Mas perdi também. Eu lutei, cara. O que importa, né, é que eu lutei. Então eu tenho hoje, por exemplo, não tenho mais muita vontade de adrenalina, não tenho mais disposição. Não estou muito ligado na adrenalina, né? A competição é uma adrenalina. Né? Eu fui surfista, gostava de pegar onda, então onda é uma adrenalina também. A luta foi uma adrenalina. Hoje eu gosto da tranquilidade, né? Agora, tranquilidade com malhação. Gosto de malhar, gosto de dar um treino, gosto de ter uma atividade física todo dia e poder ter tempo para descansar e começar a malhação de novo, começar a aula de novo, porque eu gosto de trabalhar com jiu-jitsu. É o esporte o meu trabalho hoje é esse, né? Hoje eu estou fazendo esse negócio na televisão, mas meu trabalho hoje é estar dentro do tatame, é isso que eu gosto de fazer. Então, para fazer o meu trabalho, eu tenho que estar com preparo. Então, mas é consequência, mestrão, esses trabalhos de televisão, comentarista, é consequência do seu amor pelo esporte. Isso tudo tem uma reflexão. Foram tantos anos se dedicando a competições e ao jiu-jitsu que isso está se refletindo de uma outra forma hoje, entendeu? A parte de comentarista, de apresentador, tudo isso é reflexo do seu amor e dedicação ao esporte, né? É isso aí. Deus sabe o que está fazendo. Eu só agradeço. Porque agora que vem um ombro ruim, eu estou podendo falar, né? Então, enquanto eu tiver voz, tinha uma piada antigamente que o cara perdia um braço, depois perdia outro, continuava motivando. Aí, quando ele tinha língua, bicho, ele estava lá motivando. Eu, graças a Deus, estou me sentindo forte ainda, né, cara? Espero ficar muito tempo e conseguir, através das palavras, do que eu falo aí, poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder.
Sim, mestrão. Uma pergunta aqui. Se um desses eventos de lutas casadas aí de jiu-jitsu chamasse o senhor para uma luta, o senhor aceitaria? Não. Só se Não. tivesse um valor, só se tivesse um valor financeiro. Sim, não, falando em valor, não, a gente não precisa expor valores, mas assim, aí ele chegasse e falasse, vou te pagar uma bolsa tal, você vai lutar, se você aceitar, você gostaria de... Tem alguém que o senhor gostaria de lutar, que o senhor não lutou na sua época ou não? Tem. Não, se um campeonato me pagasse, porque hoje a minha motivação é ganhar. Eu não estou ainda. Eu tenho que resolver essa parte financeira na minha vida ainda. Então, o meu foco hoje é realmente o trabalho, através da luta. É o trabalho, não é mais lutar. Agora, claro, com uma bolsa. Agora, quem vai dar uma bolsa alta para um cara mais velho? Não vai. Então, hoje, lutar, cara, lutar. Porque é o seguinte, cara, o lutador sabe que ele vai ter que se dedicar àquela luta. Né? Ninguém luta, ninguém marca uma luta e continua vivendo o dia normal. Que nem o lutador tem o camping, o lutador de jiu-jitsu também tem o camping dele. Né? Todo mundo vai ter que abdicar de certas coisas pensando naquela luta. E eu não tenho interesse mais em focar numa luta, numa pessoa que vai lutar contra mim. Eu não tenho mais essa necessidade. Agora é óbvio, né? Que pagando bem, que mal tem, né? A gente faria, com certeza. Mestre. Pagando bem que mal tem. Você conseguiria... Você tem alguém que você não lutou na sua época, ou gostaria de lutar, se caso existisse essa luta casada aí? Cara, tem um cara que me ganhou, né, cara? Me ganhou 3 vezes em 2 campeonatos. Eu lutei 2 vezes com ele no mesmo dia, passamos para a faixa preta e depois na faixa preta, que foi até uma luta antes da do Riga Machado com o Rickson Gracie, nesse mesmo dia. Fiz a semifinal desse... A luta anterior, né? O Co-Main Event, como falam. Co-Main Event, como falam. O Ricardo Americano, que foi um cara que me ganhou, cara. E ninguém gosta de perder, mas é um cara gente boa demais. A gente até já falou disso, né? Mas lutar por 300, 500 reais é uma besteira. Porque, imagina, eu perdi do cara 3 vezes. Aí marco a luta com o cara. Porra, eu não quero perder a 4ª vez. Quero ganhar. Então, é óbvio que eu vou treinar muito, vou dormir cedo, vou me dedicar, eu vou para entrar com sangue nos olhos, pelo menos para minha cabeça estar tranquila em relação, eu vou entrar ali para ganhar. Então, para isso, cara, eu tenho que parar de fazer tantas coisas que estão fazendo eu chegar perto do meu sonho, que é o meu sonho financeiro. Eu estou chegando muito perto, sem ser com a luta. E eu não acho que essa luta que a gente está falando, ou qualquer outra, vai me dar alguma realização financeira, vai me dar alguma momentânea. Então, essa medalha, ou esse valor, que é um valor irrisório, não vai ser a coisa mais importante para mim no momento. Sim, mestrão. Não, é uma questão aí que às vezes os internautas aí gostariam de saber se o mestrão voltaria. Caso, né? Tudo é questão de conversa, né? Mas a princípio hoje a sua carreira está em dar aula e a parte de comentarista e o programa. Uma coisa que eu queria perguntar, o que você acha que o governo, eu sei que aí no Rio de Janeiro já existe para ter o jiu-jitsu na escola, mas o que o governo poderia ajudar os profissionais de jiu-jitsu hoje? Qual o benefício que você acha que falta do governo para a pessoa viver de jiu-jitsu hoje no Brasil? Não, o Brasil nunca incentivou o esporte, né? Não é só no jiu-jitsu, mas no boxe também, né? Em vários esportes aqui, as pessoas, o boxe mesmo, os caras reclamam demais, todo mundo reclama, né, dos incentivos aqui no Brasil. Hoje o Exército tem ajudado os atletas olímpicos, né? E o governo está começando a botar os professores de arte marcial, não é só de jiu-jitsu, nas escolas. Eu acho que isso é um início, né? Hoje tem um vereador aqui no Rio de Janeiro que está incentivando muito o esporte, né, o Marcelo Ará, e eu acho que é o começo. Eu acho que a tendência é como é na Arábia, lá em Abu Dhabi, né, que o Sheik botou nas escolas todas, porque isso é um negócio que vai ajudar a tirar muita gente da bandidagem, cara. Porque a criança na comunidade, ela vê o bandido como um herói. Se ela também vê o medalhista olímpico, o boxer, o judoca, o professor de jiu-jitsu, eles têm uma outra opção de ser feliz na vida como atleta. E o que mais tem aqui é valor humano, né, cara? Muita gente no Brasil com capacidade de ser um grande atleta, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, eles dão bolsa para o cara que é bom de basquete, bom de wrestling, bom de judô. E no Brasil, não. Eu acho que o incentivo seria esse. Um bom atleta deveria ter faculdade, ter umas regalias de estudo. Porque quanto mais cultura a pessoa tem,
né? E quanto mais ela tem aquelas normas do esporte, né? Aquela disciplina do esporte, isso é muito importante para a sociedade, né? E eu acho que o governo, com certeza, já está começando a ter essa visão, mas está muito no início, mas eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. Falando aí no Rio de Janeiro, o que você achou da criação da Cidade das Artes Marciais? Chegou aí até lá, mestrão? Fui, eu gravei um programa que vai no domingo. Legal, pessoal, acompanha aí. Eu gravei lá com o Joey Moreira, lá nessa Praça da Luta, das Artes, né? Praça das Artes Marciais. Isso. A Calçada da Fama e tal. Eu gravei lá esse programa, vai ao ar agora no canal RU. E achei interessante, cara, é o que eu estou te falando. Eu acho que está todo mundo abrindo os olhos, né? O presidente foi lá em Abu Dhabi, né? Viu a grandiosidade que é o país lá e o esporte, como o brasileiro, quantos brasileiros vivendo de jiu-jitsu lá no Oriente, né, cara? E, então, eu acho que isso aí, com certeza, está abrindo os olhos de todo mundo. Agora o Renzo Gracie, embaixador do turismo lá fora, né? O Bolsonaro acabou de nomear. Então, acho que tudo isso está fazendo com que o esporte cresça dentro do Brasil também. Falando em Renzo Gracie, eu vi uma entrevista dele, ele falando que o pessoal meio que banalizou um pouco as chaves de pé, né, chaves de joelho, né, que antigamente a pessoa ia pro pé, o pessoal tirava sarro na academia, o Demian Maia também falou que deviam ser liberados essas chaves de pé, de joelho, já nas faixas coloridas, hoje é só na marrom e na preta, né, que o brasileiro acaba perdendo muito esse benefício dessa finalização, e quando chega às vezes na marrom e preta, ele acaba não utilizando muito isso devido a não treinar nas outras faixas. Você acha que também sofreu essa banalização, mestrão? Cara, nos meus tempos, eu vi muita chave de pé, e depois de um tempo, começaram a falar contra a chave de pé. Eu já vi meu mestre Henrique falando dos outros de chave de pé. Eu acho que a chave de pé, tudo quanto é chave é importante. Tudo que faz pegar, faz quebrar e faz machucar, faz doer, é importante o lutador de jiu-jitsu saber. É o que o Renzo falou. Tudo que faz o cara bater é jiu-jitsu. Ele falou, o Renzo no... Exatamente. Ele estava comentando. Eu não vi a reportagem dele, mas foi a mesma coisa que eu estou falando mesma aqui. Coisa, ele falou isso. Tudo que faz doer, que faz bater, que faz machucar e faz o cara pedir para parar, tá valendo. Sim, também eu particularmente gosto bastante da chave de pé e de joelho ali. Mas tem muita gente ainda que antigamente, né, falava muito sapateiro, né, essas coisas, mas é o que você falou, jiu-jitsu, tem que ser utilizado. Fez bater, lógico que dentro de uma competição você tem as regras, mas você não utilizando aquelas regras, você tem que seguir ali com as finalizações. Um outro assunto, você acha que a faixa preta hoje, ela está sendo, não banalizada, mas ela é muito mais fácil de se ganhar do que antigamente, mestre? Eu acho que é diferente, foi o que eu te falei, né? O jiu-jitsu nos meus tempos tinha uma finalidade, você tinha que ser duro nas antigas. Hoje em dia você sabe que nem todo mundo vai ser duro, né? Porque é um outro jiu-jitsu, né? Cara, ela tem muito mais faixa preta e são faixas com outra finalidade, né, cara? Eu acho que o faixa preta de hoje, ele está mais preocupado com a saúde, né? O jiu-jitsu, saúde, bem-estar, né? O lifestyle, lutador de jiu-jitsu para lifestyle, como o boxe tailandês tem o boxe fitness, né? Que as mulheres adoram fazer, que eu costumo dizer que aquilo não é luta, mas aquilo faz um bem danado para a saúde da pessoa. Então, o jiu-jitsu, como o Muay Thai Fitness, por exemplo, que faz suar, faz secar, ela faz um bem para o ser humano, mas é diferente, cara. Eu acho que a faixa preta do cara ser casca grossa, alguns são e outros não. É assim que eu vejo o jiu-jitsu hoje. Sim, mestrão, alguns vão ser, outros não, né? Como a gente falou no começo, uns vão ser excelentes professores, outros vão ser excelentes competidores, e nem sempre o melhor desses lados são o oposto, né? Um outro assunto, dentro do jiu-jitsu, a gente é uma vertente aqui do nosso programa do Bate-Fight, que a gente sempre tem na nossa bancada, é uma bancada rotativa, a gente tem sempre pelo menos uma mulher comentando ali, falando de jiu-jitsu, falando de luta, né? E a gente preza também que a maioria das mulheres que pudessem treinar pelo menos o jiu-jitsu, ela teria uma confiança maior
Lógico que a gente não pode falar para uma mulher sair trocando porrada com um cara, porque a diferença de força ainda é muito grande, mas ela sabendo pelo menos se desvencilhar e sair para pedir ajuda, já ajudaria muito. Nessa parte do jiu-jitsu feminino, você acha que está tendo mais gente ou ainda tem aquela estagnação, ainda tem muito preconceito, mestrão? Não, acho que esse preconceito está acabando. Pô, tem muita mulher fera no jiu-jitsu, muita mulher fera no MMA. Eu adoro ver as lutas olha, rapaz, as lutas de MMA e as lutas femininas de jiu-jitsu são muito alegres, né? São muito dinâmicas. Né? A luta de MMA masculina é muito. Ela tem uma. O cara fica muito na defensiva ali, esperando, e as mulheres vão para dentro, tanto com kimono, sem kimono. Eu acho que hoje em dia, cara, não tem mais essa de ser só para homem, não. As mulheres tem várias campeãs agora de MMA, de jiu-jitsu. Pô, eu acho que o esporte é tão bom para o homem quanto para a mulher, né? Sim, mestrão, assim, o que a gente fala, assim, às vezes de preconceito é assim, a moça é casada, ela não quer ir treinar o jiu-jitsu porque o marido não deixa, mas isso que a gente acaba falando um pouco de preconceito, que não tem isso, dentro da academia é todo mundo igual dentro do tatame, né? Com certeza, o rico é igual ao pobre e a mulher também. Agora, esse negócio de preconceito do marido não deixar, isso é o preconceito do marido, né? Aí é o ciúme de cada casal, né? Aí é cada um que resolva isso. Agora, é óbvio, se tiver uma academia com mais mulheres, é muito mais confortável para a tua mulher estar numa academia com mais mulher. Agora, se não tiver também, com o homem mesmo. Tem que saber qual é a academia que você está treinando. Não pode ter uma pessoa que te respeite. A minha mulher treina jiu-jitsu, eventualmente. Porra, agora você acha que alguém vai desrespeitar ela? Só se for maluco, né? Porque eu conheço, a minha academia, todo mundo é família ali, cara. Como é que tu vai desrespeitar uma pessoa da família? A minha mulher é da família dos meus alunos também. Se eles são da minha família, ela também faz parte da família. Então, acho que esse preconceito é mais uma parte de ciúmes de cada ser humano. Porque, na verdade, não tem mais isso. O profissional hoje, cara, ele quer ganhar o dinheiro dele, fazer com que a família dele sobreviva. Dificilmente você vai ver um profissional hoje, principalmente hoje, dar um mole desse de mexer com a mulher de alguém, com a filha de alguém, muito difícil. Eu acho que no começo tiveram até algumas histórias dessas, porque os professores não estavam preparados ainda para isso, né? Para a entrada das mulheres no esporte. Mas hoje em dia dificilmente vai acontecer uma falta de respeito, um caso desse, né, de professores com alunos. Foi um tema de debate de uma bancada nossa aqui, que tinha algumas meninas, e caiu bastante assim. A gente falou, se você sentiu algum momento assediada dentro do tatame, procura o seu professor, porque às vezes ele não está conseguindo enxergar aquele momento, e a gente tem 99,9% de certeza que ele vai tomar as devidas precauções, né, mestrão? Ele não vai deixar, como o senhor diz, dentro da família dele acontecer aquilo, entendeu? Então, esse a mulher vai ter autoconfiança também, cara. A mulher vai ter mais autoconfiança se ela treinar, para chegar e falar, sou bonita mesmo, vai fazer isso, vamos embora, vamos treinar. Bonito eu já sei, eu quero aprender um golpe. Porra, entendeu? Então, eu acho que é bom para todo mundo. Falando em mulher, a gente tem a Amanda Leoa, que tem 2 cinturões no UFC. Eu acho que quanto mais o MMA está crescendo, o MMA feminino, e acho que vai trazer muita mulher para o tatame, não só no jiu-jitsu, mas como nas lutas, no boxe, no MMA e no Muay Thai. Um outro assunto, trash talk. Você viveu muito na época de o pessoal falar e discutir, né, na rua, essa parte de trash talk. Hoje você vê isso mais como um marketing ou alguns lutadores deveriam fazer mais? Eu acho que antigamente os trash talk acabava sempre em porrada, né? Só que hoje o trash talk a porrada já está marcada, então não precisa de trash. Já marcaram o trash talk, já marcaram a luta. Né? Antigamente, por exemplo, se você falasse muito de mim ou eu de você, com certeza a gente ia acabar indo a vias de fato. Né? Mas hoje em dia é o contrário, os caras marcam uma luta entre eu e você. Aí depois que a luta está marcada, que a gente vai sair na porrada mesmo, aí começa eu a falar, bebê, pra você, pô. Eu acho que não há necessidade. Agora, nos Estados Unidos, eles têm essa tendência daquele evento lá do telecat, né? Aquela luta esportiva, aquela luta que é um telecat, na verdade, ela não é uma luta real, né? É uma coreografia, né? Mas é bacana. Aquilo ali enche estádios, né, cara? Muita gente é fã daquilo, aquela coreografia bacana daqueles. O Brock Lesnar veio dali dessas lutas.
Né? Então, isso aí vende luta, vende. E o americano está acostumado com esse tipo de trash talk, né? Que é uma parte do marketing desse tipo de evento, né? Que tem até alguns brasileiros que já estão lutando lá também, o irmão do Jaúde, da família Jaúde, está lutando lá também. Teve uma época desse esporte aqui no Brasil, né? Teve uma época que teve, depois ele acabou dissipando. Não, eu vi muito, era telecat, aqui no Brasil chamava telecat. Nos Estados Unidos... Isso mesmo, telecat. Nos Estados Unidos... WWE lá, né? WWE, exatamente, isso aí mesmo. WWE. Então, lá lota, até hoje os caras botam. No México também, os caras usam umas máscaras no México. Então, eu acho legal pra caramba. Agora, eu acho que já que estão pagando, não deveria ter. Tinha que controlar esse trash talk. Porque esse trash talk, porra, hoje a gente viu aí o Conor McGregor aí, porra, ele chega, porra, jogou negócio no vidro do ônibus. Eu acho que. Exagerou. Eu acho que é errado, cara. Não deveriam incentivar isso, não. Sim, tentar popularizar, né? Mestrão, como você enxerga a evolução do jiu-jitsu daqui para frente? Você, como um grande professor de jiu-jitsu que acompanha as competições, você acha que, sei lá, o jiu-jitsu pode vir a ser um esporte olímpico, alguma coisa desse nível? Cara, eu não vejo como o jiu-jitsu ser um esporte olímpico, não, até porque tem muito cacique no jiu-jitsu, são muitas federações. Né? Se for para as Olimpíadas, vai ser pelo lado lá das Arábias. Porque aqui quem tá tomando conta do juiz está todo mundo, numa boa, né? Numa boa, vamos dizer assim, e não tem nem interesse, porque, pensa comigo, o lutador olímpico, ele treina, ganha aquela medalha e não tem profissão, cara. Quando acaba a carreira dele, com 30 e poucos anos, dificilmente ele vai ter que buscar uma outra profissão. Primeiro, para ele ser atleta, ele já tem que estar trabalhando em alguma coisa. É diferente do jiu-jitsu. Hoje você tem um diploma de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu brasileiro, você arruma emprego onde você quiser. Então, esses campeonatos, esses eventos, esse marketing todo em cima da luta, não só do Vale Tudo, do MMA, como do jiu-jitsu, eu acho que está sendo mais visto, mais viável para o lutador do que a preocupação de entrar na Olimpíada. Então, eu não vejo essa preocupação dos grandes dirigentes, a não ser que seja um sheik lá das Arábias que tem moral para criar uma regra. Aí vai ter que ser alguma coisa vinda de lá. Porque se vier do Brasil, não entra nas Olimpíadas, não. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muita federação, né? Algumas com um trabalho excelente, outras nem tanto, mas faz parte aqui do Brasil, né? Para a gente finalizar aqui, mestrão, tá? Que mensagem que você pode deixar para o pessoal que quer viver de jiu-jitsu? Lembrando que, igual o mestrão falou, quando você se torna um faixa preta, você fez uma faculdade, ou no caso 2 faculdades, que você não vai pegar a faixa preta em 1 ano, em 4 anos. Geralmente você demora 6, 8, 10 anos para pegar a faixa preta. Então seria uma faculdade. Como o mestrão falou, você vai ter uma profissão com esse diploma parecido com o que o mestrão tá ali atrás dele, ó, tá vendo? O diplominha ali bonitão. Ainda esse não, né? Porque esse aí é vermelho e preto, vai demorar para ter. Mas um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Esse vai ter uma... é vermelho e branco. Esse é vermelho e branco, né, mestrão? Esse é da IB, né? E você vai ter uma profissão, como ele disse, de qualquer lugar do mundo você consegue dar sua aula de jiu-jitsu. Lógico que você não vai virar milionário dando aula de jiu-jitsu, salvo as exceções. Mas você não vai morrer de fome, né, mestrão? Que mensagem que você pode deixar... O que é ser milionário? Ser milionário também, talvez seja morar bem, né, se alimentar bem, criar teus filhos bem, né, com uma moral boa, né, num lugar bom. Eu acho que isso é a maior riqueza. E ter saúde, eu acho que isso é a maior riqueza. Eu acho que essa busca de ser milionário, eu não vejo mais isso como a coisa mais importante. Eu já tentei várias vezes lá atrás. Hoje eu quero ter uma vida regular, né, e muita saúde, porque o tempo vai passando. O mais importante é você ter uma saúde boa e passar esse legado do que você aprendeu para outras pessoas. Não ficar com aquilo só para você. Passar para outras pessoas o que você aprendeu e tentar fazer dali outras pessoas melhores para a sociedade. Então, o recado que eu tenho que dar, que eu gostaria de dar para as pessoas é esse. Cuida primeiro de você. E aí, você estando bem, você vai ter chance de cuidar de outras pessoas também. Eu acho que esse é o maior legado da arte marcial. Você viver de uma coisa boa, né? Ter um estilo de vida bom, né, cara? Poder andar com a sua bermuda, chegar no teu final do mês, você pagar as tuas contas, comer tua fruta, né? Comer o que você gostar de comer,
pensar sempre na parte saudável do alimento, né? A parte de exercício e ter uma longevidade nessa vida que é maravilhosa, que Deus deu para a gente, não é só para a gente trabalhar e pagar conta e cuidar dos outros. Cuida primeiro de você, depois tu cuida dos outros. Essa é o que eu acho que um faixa preta que nunca desistiu, porque se chegou na faixa preta, porque já não desistiu antes. Porque muitas pessoas falam, pô, o cara é faixa preta porque não desistiu. E ele não vai desistir. Um bom faixa preta, ele continua todo aquele aprendizado que ele teve até chegar na faixa preta. E aí, depois de um tempo, vai ficando mais velho, vai passando essa mesma experiência que ele teve de uma vida boa, né? Para outras pessoas terem essa mesma vida boa que você tem. Sim, mestrão. Obrigado, mestrão. Muito obrigado, mestrão Malibu. Muito sucesso, saúde para você, que seu programa cresça cada vez mais, que as suas aulas, você, como você mesmo disse, tenha muita saúde para continuar transmitindo todo esse conhecimento que você tem dentro do jiu-jitsu, tá? Galera, vejam aí o YouTube do mestrão, tá? Mestre Malibu, Malibu Jiu-Jitsu, tá? Tem um símbolozinho de prancha de surf junto com o jiu-jitsu, pra vocês verem como ele tá ali junto o jiu-jitsu e o surf, tá? Mestrão, obrigado. Valeu, galera. Se cuidem. Abraço. Os.